Boa tarde, gente. Há quanto tempo, não é? Hoje nós vamos dar início, certo? Ao conteúdo do nosso segundo bimestre, isso mesmo, nós vamos prosseguir as nossas aulas normalmente à distância, certo? E eu vou estar fazendo esses vídeos para dar suporte no entendimento do conteúdo a vocês. Nós vamos estudar hoje o conteúdo de significação das palavras, um conteúdo simples, certo? Mas de muita importância para vocês, para a vida de vocês, né? A compreensão textual, para a escrita, certo, gente? Como o próprio nome já fala, nós vamos entender o significado das palavras. Mas para compreendermos melhor esse conteúdo, é necessário que nós saibamos o que é semântica, certo, gente? Semântica realmente significa sentido, tá bom? É o estudo da significação das palavras, expressões e enunciados que constituem os textos. Ou seja, a semântica ela vai estudar o sentido das palavras ou textos. Observem um exemplo, gente. Nova rede de transmissão de energia fará a ligação entre o sistema Sudeste e Nordeste. O outro exemplo, celular e direção, uma ligação perigosa. Observem, gente, como a palavra ligação foi utilizada nos dois exemplos. No primeiro exemplo, ligação no sentido de unir, fará a ligação entre os sistemas Sudeste e Nordeste. No segundo exemplo, certo, gente, ele faz até uma brincadeira. Celular e direção, uma ligação perigosa. Ligação pode ser no sentido de ligar um celular para outro, um telefone para outro, ou então no sentido de unir também, né? Porque tá falando de celular, então a gente lembra logo de ligação telefônica, né? Mas aí ele tá querendo falar de celular e direção, ou seja, a união de celular e direção pode causar muitos problemas. Para continuar o nosso estudo, é sempre válido lembrar, gente, o que é léxico, vocabulário e campo semântico, certo? Porque são palavrinhas que nós vamos utilizar bastante. O léxico é o conjunto de todas as palavras e expressões de um idioma. Já o vocabulário, gente, é o conjunto de palavras e expressões que cada falante seleciona do léxico para se comunicar. Então, gente, enquanto o léxico é algo mais abrangente, o vocabulário é algo mais específico, certo? Ele vai selecionar uma parte do léxico para se comunicar, tá bom? Já o campo semântico é todo o conjunto constituído por palavras e expressões que, em função do contexto, têm em comum o mesmo significado geral. Por exemplo, morrer, bater as botas, falecer, findar, descansar para sempre fazem parte do mesmo campo semântico, porque todos eles vão querer significar o quê? Falecer, certo, gente? Então fazem parte do mesmo campo semântico. Dando continuidade ao conteúdo de significação das palavras, nós vamos ver agora o que são os sinônimos, que vocês já viram no fundamental, mas vamos relembrar, certo, gente? São vocábulos que, empregados em determinado contexto, têm o mesmo significado ou significados muito semelhantes. Ou seja, os sinônimos, gente, são vocábulos com um sentido igual ou semelhante, certo? Exemplos. A falta de uma das provas elimina o candidato do processo seletivo. A falta de uma das provas exclui o candidato do processo seletivo. Ou seja, elimina e exclui são vocábulos com os sentidos iguais, certo, gente? Ou seja, são sinônimos. Mas vale o questionamento. Entre dois sinônimos, tanto faz escolher um ou outro? Vamos ver os exemplos, gente. O professor responde: sim, o guri tem futuro. Exemplo 2. O professor responde: sim, o pivete tem futuro. Para nós que sabemos que a língua portuguesa é muito variável, sabemos que guri significa menino no sul. Portanto, gente, quando o professor fala sim, o guri tem futuro, ele quer dizer sim, o menino tem futuro. Já no segundo exemplo, sim, o pivete tem futuro, apesar de pivete significar um menino, aqui está um sentido mais depreciativo,
certo? Como se fosse um menino qualquer, um menino de rua, um menino mau, certo? Portanto, gente, em alguns casos devemos ter cuidados com os sinônimos, porque eles não vão ser sinônimos perfeitos, ou seja, a gente trocando um por outro pode dar problema no significado do texto, no que nós queremos dizer. Então, em alguns casos, tanto faz não, certo, gente? Escolher os sinônimos, muito cuidado. A gramática também nos mostra os 2 tipos de sinônimos, bem básicos, tá bom, gente? Que é a hiponímia e a hiperonímia, certo? Que são 2 relações semânticas que se estabelecem entre pares de palavras ou expressões, sendo uma delas de sentido mais geral, amplo, e outra de sentido mais específico, restrito. Ou seja, gente, o hiperônimo ele vai ter o sentido mais geral e o hipônimo ele vai ter o sentido mais específico, restrito. Exemplo, esporte. Esporte é o hiperônimo mais geral. Específico, natação, judô, futebol, que é o hipônimo mais específico. Assim como cidade. Cidade é um hiperônimo e o hipônimo seria Calcaia, Fortaleza, Aquiraz. Compreendidos os sinônimos, vamos compreender agora os antônimos. Enquanto os sinônimos vão tratar de vocábulos com sentidos iguais ou semelhantes, os antônimos, gente, em um determinado contexto, têm significados opostos ou aproximadamente opostos. Observe o exemplo, gente, um trecho do grande escritor Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Observem, gente, qual é o oposto de esquenta? Esfria. Qual o oposto de aperta? Afrouxa. Qual é o oposto de sossega? Desinquieta. Isso são os antônimos. Continuando o estudo, gente, vamos ver agora os homônimos. Os homônimos, gente, são vocábulos diferentes que têm ou a mesma grafia e pronúncia, ou apenas a mesma grafia ou apenas a mesma pronúncia. Observemos o exemplo. Curta, a vida, curta. Observamos que temos a mesma palavra aí, curta e curta. Mas o primeiro curta significa curtir, aproveitar. Já o segundo curta significa algo de pequena duração. Isso são os homônimos. A primeira classificação de homônimos, gente, são os homônimos perfeitos, certo? Que são palavras idênticas na grafia e na pronúncia, certo? Então, vão ser idênticos tanto na forma de escrever quanto na forma de falar. Observemos o exemplo. Leve suas coisas aqui, não te quero mais. O segundo exemplo, essa sacola de compras está muito leve. O leve do primeiro exemplo quer dizer levar, vem do verbo levar. Já o leve do segundo exemplo significa pouco peso, certo, gente? Então, são homônimas perfeitas, mesma grafia e mesma pronúncia, porém significados diferentes. A segunda classificação dos homônimos são os homógrafos, certo? Que são iguais apenas na grafia, certo, gente? Como fala, homógrafos iguais na grafia, certo? Apenas na forma de escrever. Observemos os exemplos. O primeiro, a nova torre da Avenida Paulista está recebendo novos empreendimentos. O segundo exemplo, vai lá e torre tudo que você ganhou. Então, a gente observa que, apesar de terem a mesma grafia, se escreverem da mesma forma, se pronuncia de forma diferente. No primeiro exemplo, é torre, que significa prédio alto. E no segundo exemplo, é torre, do verbo torrar. A terceira e última classificação dos homônimos são os homófonos, que são iguais apenas na pronúncia, na forma de falar. Observemos o exemplo. O acento de uma palavra em seu texto está errado. Segundo exemplo, o acento do shopping estava sujo. No primeiro caso, acento significa sinal gráfico e no segundo, acento significa lugar em que se pode sentar.
Então, gente, apesar de serem iguais na pronúncia, na forma de escrever são diferentes. O primeiro acento é com C e o segundo acento é com 2 S's. Para finalizar o nosso estudo da significação das palavras, vamos agora para os parônimos. Os parônimos, gente, geralmente são o terror, certo, das provas, porque eles confundem muito a gente, tá bom? Principalmente porque os seus significados mudam bastante. Observemos. Os parônimos, eles são vocábulos diferentes que apresentam grafias e pronúncias semelhantes. Observem, gente. Tanto a grafia, a forma de escrever, quanto a forma de falar são apenas semelhantes. Por exemplo, eminente significa importante, já iminente significa que está para acontecer. Discriminar significa absolver, discriminar, distinguir. Já flagrante, evidente, e fragrante, perfumado. Observem, gente, como confundem muito a gente. Então, se nós não soubermos o significado, vai acabar até prejudicando a nossa compreensão do texto ou prejudicando o nosso... E por hoje é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Uma boa semana a todos. Estou aqui para o que vocês precisarem. E lembre-se, não são férias. Façam a atividade que eu vou postar, tá bom? Porque eu vou estar anotando tudo aqui. Vai correr tudo normal nesse segundo bimestre. Lembrando que nós temos 3 notas: parcial, processual e bimestral. Um grande abraço a todos.